Então, já que nós estamos tratando do tema, falando sobre PCC e Comando Vermelho, eu quero trazer para vocês aqui um trechinho do UOL que fala justamente sobre isso, porque a questão da segurança pública é um dos calcanhares de Aquiles da esquerda. Então, a gente precisa tratar de maneira muito séria esse assunto, principalmente em ano eleitoral. Justamente porque o que é falado contra o campo progressista é de que o campo progressista defenderia os direitos humanos, defenderia prisões mais humanitárias, defende o devido processo legal. Na verdade, aquela coisa, né? A gente defende o óbvio que está na Constituição. E justamente por isso que fica um tempo todo associando o presidente Lula e alguns políticos progressistas ao crime organizado. Quando, na verdade, isso, mais uma vez, é uma grande cortina de fumaça, porque nós sabemos o quanto os governadores do PL, os governadores de extrema-direita, que sim, estão envolvidos com crime organizado, não só com a lavagem de dinheiro praticada pelas facções criminosas, mas até a influência dessas facções em estados como o Rio de Janeiro, em que essas facções tinham ali informações privilegiadas do presidente da Alerj do Rio de Janeiro, que está preso, Rodrigo Bacelar. E a operação Carne e Unha, que está acontecendo no Rio de Janeiro, revelou outros políticos que também estão envolvidos nessa articulação, que acaba auxiliando na promoção das organizações criminosas. Então, eu vou trazer para vocês aqui, mas eu quero falar dessa medida do presidente Lula, que eu acho bastante importante da gente comentar. Enquanto isso, gente, bora lá. Faltam R$89, socorro Deus. Faltam 89 ainda. Daqui a pouco chega o nosso convidado junto com a gente. Bora lá, vamos contribuir, vamos pingar, deixa o ingresso na nossa live. Se todo mundo que tiver aqui deixar R$1, a gente fecha a meta. Bora lá através do Superchat, Super Stickers. Vocês têm livro do Pedro Zambarda com R$20 em Superchat. Então vocês ganham livro de tecnologia, livro de poesia, os livros em PDF do Pedro. Vamos lá, gente, vamos contribuir. Aqui você ganha. A mídia é independente, nós não temos financiamento de nenhuma empresa pública, de nenhuma empresa privada. São vocês que financiam o nosso trabalho. Bora lá, senão a gente não consegue continuar. Vamos ver esse vídeo. Vou só colocar novamente para não dar problema de áudio. Vamos lá. Gente, bora lá, vamos ajudar a mídia progressista a se manter, socorro Deus! O presidente Lula planeja anunciar R$960 milhões em ações para a segurança pública no âmbito do programa Brasil contra o crime organizado, um conjunto de ações voltadas para uma área considerada de desgaste para a atual gestão. A data provável do anúncio é terça-feira da semana que vem, segundo a apuração da Folha, e o Brasil contra o crime organizado prevê a edição de um decreto e pelo menos 4 portarias com detalhamento das ações. A proposta regulamenta pontos do chamado PL antifacção e articula medidas operacionais para tentar imprimir uma marca na segurança pública e reagir a críticas sobre a atuação contra facções criminosas. Lula deve disputar a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro do PL, contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e Romeu Zema, do Novo, que teve ontem contigo frente a frente, né, Dani? Contigo e com o Fábio Zanini. Sim, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi nosso entrevistado ontem, colocou ali as posições dele, tentou ajustar o discurso, ele que escorregou numa casca de banana feia aí num podcast defendendo trabalho infantil. Foi inclusive a pergunta com a qual eu abri a entrevista, né? Porque Zema parte de um depoimento pessoal, ou seja, eu trabalhava com o meu pai, né? E isso sempre dignificou a minha trajetória. Tudo bem, o problema é que o Brasil é um país onde criança ainda está, né? O problema da gente defender a partir de uma experiência pessoal, uma baliza, né, para o país inteiro, é porque nem todo mundo
é filho de empresário, nem todo mundo tem pais zelosos, né? A gente está aqui todos os dias trazendo, infelizmente, notícias do mundo cão, que é o mundo real. Bora lá, gente, vamos né? brigar! Flexibilizar a regra de trabalho infantil, porque eu trabalhava com meu pai e minha mãe e eu achava bonitinho, isso sempre foi muito bom, chega de mimimi. Cara, é desconhecer o Brasil do semáforo, onde você tem a mãe, um bebê de colo e uma criança pedindo dinheiro, vendendo o dia inteiro ali, sol a pino, chuva, né? É desconhecer o Brasil real. Ontem ele recolocou, Sarza, ele ajustou o discurso, porque primeiro ele disse no podcast, eu não sei muito bem como funciona, o que foi horrível, porque se você está propondo uma mudança, se você tem uma ideia, saiba pelo menos o que está acontecendo hoje, né? Ontem ele ajustou o discurso, disse, olha, nós vamos ampliar o programa que já existe, o Jovem Aprendiz. Para quem está aí falando, né, sobre o assunto, já é possível trabalhar a partir dos 14 anos, inclusive com um registrinho na carteira, sim, mas em posição de estágio, né? É o Jovem Aprendiz. Eu vou colocar esse trecho dela falando do Zema, tá? Então, pra gente já emplacar aqui. E depois eu vou colocar as questões do STF com o Messias, tá? Que foi uma notícia bastante falada hoje. Então, eu vou colocar aqui a Daniela, já que a gente está falando disso. Já que a gente, infelizmente, está falando mais do Zema do que a gente gostaria nesses últimos dias, eu vou trazer para vocês aqui justamente esse ponto que ela comentou, tá bom? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente conversar. Conversar não, né? Que isso aqui não é conversa, né? Com o Zema, eu vou ficar quieta para não tomar processo, mas é tudo menos conversar com o Zema, né, gente? O Zema é uma pessoa extremamente complicada de lidar. Gente, bora lá através do superchat, do super sticker. Se todo mundo que tiver aqui der R$1, a gente mata agora a conta da nossa live. Então, bora lá. Nós não temos nenhum tipo de financiamento, gente. Nós só temos vocês mesmo. E as visualizações do YouTube não mantêm o financiamento do nosso canal. Então, bora lá. Contribuam através do superchat, dos super stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Só diga aqui no nosso chat quanto vocês enviaram e a gente já tira da nossa continha aqui de baixo. Bora lá, gente, R$89 ainda. Vamos lá, tô esperando o convidado chegar. Vamos falar do pessoal do Bolsa Família. Hoje o senhor deu uma entrevista para o Valor Econômico, que também fez muito barulho. Porque o senhor disse exatamente isso, que tem muito... Eu vou abrir aqui, porque eu quero ser bastante correta com o senhor disse. Ó. O senhor disse que existe uma parcela de beneficiários do Bolsa Família que são uma geração de imprestáveis. E o senhor afirmou o seguinte, na verdade foi o Valor que publicou, mas ainda é do Canal Livre. Show de leads no Canal Livre da Band ontem. Programas sociais são importantíssimos, disse o senhor. Nós vamos manter para quem precisa. Sabemos que tem muita fraude, eu vou combater, o senhor disse isso aqui também. E também não vou pagar auxílio do governo Bolsa Família para marmanjão, que é o que mais está crescendo no Brasil. Nós estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis, que segundo o senhor, gente que fica em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, e prefere receber o auxílio do que trabalhar. Governador, gente, beneficiário do Bolsa Família vendo Netflix? Exatamente. Onde, governador? Ó, eu ando o Brasil todo, Daniela. Onde? Eu também. Sabe? Ando em... Aonde, Zema? Aonde, ô Zema? Onde que você vê isso aí? Que é o que eu falo já, que eu já falei dele. Essa galera precisa começar a trazer nomes, a trazer comprovação daquilo que eles falam, entendeu? Precisa começar a trazer dado. Aonde? Aonde? Que estado que você está falando isso, Zema? Quem que é? Ah, não, mas é o primo da prima, da carotinha, da rebimboca da parafuseta. Lá minha tia tem um sobrinho que é primo do filho dela e não sei o quê. Não vem com essas histórias malucas. Interiorzão, você entendeu? Já tive na menor cidade do Brasil, que é Serra da Saudade, 890 habitantes, lá em Minas Gerais. Tive no Rio Grande do Sul agora, em Santa Catarina. Eu converso com vereadores, com prefeitos,
Você está convidada. No dia que eu estiver num lugar, você me dá, eu quero pegar seu telefone, te ligar, para você conversar, às vezes, com um produtor rural, com um prefeito, com um vereador de uma cidade pequena, e depois você até aprofundar no assunto. Mas o que tem acontecido é o seguinte, esses jovens optam por receber o programa social e por fazer bicos eventuais para complementar essa renda. E isso cria um círculo vicioso. Eles nunca vão se qualificar porque são funções, empregos precários, entende? É ser ali um servente, é lavar um carro, daqui a 10 anos eles estão iguais. E muitas vezes é oferecido para ele uma proposta formal de emprego. Tem prefeitos que já me falaram, nós vamos atrás, oferecemos, e ele se nega porque tem de trabalhar no sábado. Espera aí, ele está recebendo auxílio... Escala 6 por 1, então, o fim da escala 6 por 1 para o senhor nem a pau, nem amarrado. Vamos chegar lá. Entendi. Vamos primeiro ficar no benefício social aí. Se alguém está recebendo auxílio, vai receber um emprego para se qualificar e não quer, ou então não aceita, porque tem de cumprir horário. Às vezes não é nem questão de sábado, é ter de trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde. Entende? Ou às 6 da tarde, de segunda a sexta, que muitas indústrias oferecem. A pessoa quer ter liberdade. Então, nós estamos realmente criando... Mas como é que faria isso? Quer dizer, o beneficiário que recusar o trabalho, ele perde benefício automaticamente? Tem um processo? Como é que seria feito isso? Eu dou uma proposta para ele, ele recusa, ele continua recebendo. Eu dou uma segunda diferente, se ele recusar, e ele para de receber. Mas quem vai receber Como é que o governo vai ficar sabendo que ele recebeu 2 propostas? Nós temos, sim, em boa parte do Brasil, as secretarias de assistência social das prefeituras que fazem o cadastro, também acompanham. Temos as associações comerciais e industriais. Virou estilo de vida, Daniela, viver de Bolsa Família e ter alguma atividade informal. Por isso que a informalidade não diminui no Brasil. Não diminui porque a reforma trabalhista fez isso, Zema. A reforma trabalhista deixou os brasileiros na informalidade. Ou você trabalha na informalidade ou você passa fome, Zema. É simples. Nem todo mundo é empregado do Grupo Zema. Tem família de empresário. Entendeu? É um absurdo. Olha, gente, sem palavras. Bom, vamos lá. Vamos continuar ouvindo. Gente, eu sei que o ouvido de vocês está sangrando. Gente, bora lá, através do Superchat e Super Stickers, R$89, mais 2 membros, gente, bora lá. 1, 2, 3 reais, quanto vocês puderem, o mínimo do Pix que vocês puderem mandar pra gente. Bora lá, vamos ouvir o efizema pulmonar. Agora queremos escutar o setor produtivo, queremos escutar a sociedade. Que o problema existe, eu te dou plena certeza. É que o senhor é bom de conta, o senhor é bom de retórica também. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender aqui. Como chama a cidade que o senhor disse que é a menor? É bom de retórica. Daniela Lima, eu quero uma camiseta sua. Eu vou andar com uma camiseta. Daniela Lima, fã-clube. Você é bom de retórica. Nossa, o Zema, gente, ele não, se você der 2 tartarugas para o Zema cuidar, uma foge, a outra fica grávida. Menor que o senhor esteve? Serra da Saudade. Até lá não tem problema, não, porque Serra lá da todo Saudade mundo trabalha. Tem prefeitura? Uma prefeita lá, muito boa. Uma Câmara mulher. de Vereadores. Tem também. Com 800 habitantes. 800 habitantes. Na reforma do senhor, Serra da Saudade continuaria sendo uma cidade independente ou não dá para anexar um município? Porque ela tem o salário da prefeita, Isso. O salário da Câmara, os carros, Bolsa Família eles pagam. Eu sei que o senhor sabe que a conta que eu estou fazendo está certa. Tá. E essa reforma é muito mais eficiente do que dizer que vai cortar 10 ministérios. Quantas Serras da Saudade tem no Brasil? Ninguém quer mexer com isso, porque aí o prefeito é aliado, lá em Serra da Saudade não tem problema. Eu acho que aí nós temos de trabalhar junto com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNN. Então, mas olha só, aqui no Brasil nós temos a figura de município e de estado. Nós sabemos que em alguns países, em especial nos Estados Unidos, tem a figura de condado.
Por que alguns municípios aqui não podem formar um condado? Faz mais sentido, entendeu? Administrativamente. Ninguém vai perder a bandeira do município, ninguém vai perder a origem. Governador, o senhor é uma figura muito intrigante, porque o senhor no trato, o senhor é muito afável, né? O senhor é muito educado, humorado, né? Recebe bem... Mineiro do interior, né? Agora o senhor tem adotado talvez o discurso mais agressivo da pré-campanha até aqui. Contra o Supremo, né? Parece que é contraditório. Em especial... Não, eu acho que é estratégico. É diferente. Talvez seja inteligente. O que eu consegui apurar? Escrevi sobre o senhor semana passada, antes do Brasil virar de cabeça para baixo, que ele dá uma cambalhota por semana, numa semana tranquila. Numa semana não muito tranquila, ele dá umas 3. Mas eu sei que o senhor passou a ganhar cerca de 100 mil seguidores por dia nas suas redes sociais, depois que passou a encampar abertamente um discurso muito crítico, muito ácido, muito duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Gilmar Mendes, é um discurso que resvala em prática de crime contra a honra, né? O senhor publicou uma charge, para quem está acompanhando, se você estava em Nárnia e não sabe do que eu estou falando, o governador publicou nas redes sociais dele uma espécie de charge com bonequinhos animados, fantoches, né? Fantoches, no qual o ministro entendeu que havia uma insinuação de que ele havia recebido uma vantagem indevida para bloquear uma tentativa de uma comissão parlamentar de inquérito de quebrar os sigilos de uma das empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli, colega dele. O senhor é um homem também muito inteligente, sabedor do direito. Imputar ou insinuar crime, né, e vantagem ilícita é uma dessas. Pelo menos esse é o raciocínio do ministro Gilmar Mendes, né? Insinuar que ele recebeu uma vantagem ilícita resvala em crime contra a honra. Está passando do ponto... Não é perigoso num país como o Brasil, que viu em 23, 8 de janeiro de 23, passou 4 anos com um discurso muito... Tem refinamento, tem estratégia no que o senhor está fazendo. Mas 4 anos dessa pancadaria custou muito para o país. Inclusive para quem milita do lado do senhor. Tanto que em 22 o Lula ganhou a eleição. Tá, qual é o ponto? Qual é a medida? Onde é que o senhor para? Ô, Daniela, você está vendo, e você mesmo disse agora, é uma sátira. Acho que os meios... Eu não disse que era sátira, não. Afasta de mim esse cálice. Eu só disse... Gente, é muita meteção de louco, né? Olha, eu não aguento. Eu não aguento a última, o Lucas. Daniela Lima, rainha da ironia fina, total. Falou da oratória do Zema, gente. Já é ironia, já. Disse que tinha ali uma animação com os fantochinhos. Fantoches. E se ele se sentiu ofendido, eu acho que ele não deveria ter seguido a carreira pública. Vá lá em Minas Gerais e pesquise jornais antigos, o que já fizeram de charge sobre mim, o que já falaram sobre mim. Não que eu achei bom, mas depois eu passei até a rir, você entendeu? Acho que eu incorporei a questão de que estar no público é estar exposto a essa situação. Então, eu encaro isso com muita naturalidade, já me chamaram de tudo quanto é nome em Minas Gerais, vai lá e pergunte se teve... Nem precisa ser em Minas Gerais, Ema, a gente te xinga todo dia aqui. Qualquer deputado, jornalista, prefeito que já me atacou, se ele teve alguma represália, eu encaro isso de maneira muito tranquila, você entendeu? Quem está no público está sempre sendo questionado. E me parece que a carapuça serviu para ele. Nós temos hoje, o brasileiro sabe, uma casta de intocáveis em Brasília. Políticos vivendo no luxo e o brasileiro no lixo. Isso nós sabemos perfeitamente. E eu não estou criando. E acho que até teve sucesso essa série dos intocáveis, esses fantoches, porque caiu exatamente na indignação que o brasileiro está vivendo. Agora, eu não tenho medo. Eu já falei que eu não tenho rabo preso, você entendeu? Ele pode fazer o que... A minha vida já foi vasculhada. E eu quero ser um candidato diferente. Eu não sou um candidato que estou com um grupinho e que fico calado porque tem alguém do meu grupinho que está envolvido em não sei o quê e ele não pode ser investigado por um juiz aí. Deixa eu pedir desculpas ao Zanini, porque eu vou explorar só... E pedir desculpas ao senhor também de antemão, porque eu não quero imputar ao senhor coisas que não dizem respeito à sua biografia pessoal, mas o senhor falou, eu não sou a favor de político no luxo. O senhor emprestou prestígio nos momentos mais agudos, ali, em especial na pandemia, por exemplo, né? O senhor não recuou do apoio público que deu a Jair Messias Bolsonaro, um homem que foi, àquela altura, né, 28 anos de deputado, só em Brasília, fez uma família inteira só na política, né, do filho mais novo, inclusive, que agora é vereador em Santa Catarina, até o filho mais velho, que é seu adversário, entre aspas, porque é um bom sparring, digamos ali, né, que é pré-candidato à presidência da República. A família com dezenas de imóveis já registrados, contabilizados, reportagem da Folha de São Paulo, comprados com dinheiro vivo, uma mansão do Flávio Bolsonaro, financiada inclusive pelo BRB, que agora está enroscado no caso do Vorcaro, escândalo de rachadinha, Bolsonaro sendo gravado dizendo que usava o dinheiro que recebia da Câmara para comer gente, foi a expressão que ele usou. Nada disso afastou o senhor dessa família. Por que agora é sojeriza aos intocáveis, o agente político que vive no luxo? Onde foi aí que a métrica mudou? Ô, Daniela,
vamos por etapa. Durante a pandemia, eu agi de maneira bastante diferente do presidente, entendeu? Segui o meu secretário, que é médico, que acompanhou a ciência. Então, nós temos diferenças. Eu nunca fui do mesmo partido. O que eu tenho muito em comum com o Bolsonaro é ser anti-PT. E eu vi o PT destruir o meu estado. Pronto, gente. Explicado, né? Explicado. O que eu tenho em comum é o antipetismo. Ou seja, enfim, devia terminar igual o fechamento do The Office, né? Nossa, acabou. O corte devia terminar igual o The Office. Porque realmente, o que você tem em comum? O antipetismo. Então, qual é seu projeto? Não é mesmo? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!